vamos começar. Espero que não me deixe monologar, que faça um pouco de diálogo, que eu não quero falar sozinho. De vez em quando você deve fazer perguntas, porque senão vira monólogo. E as aulas devem ser dialogadas. Então vocês devem dar o seu parecer, fazer perguntas, para eu poder completar as coisas. Vou começar assim. Vocês sabem que estamos aqui no Ocidente, chamado cristão. Toda a Europa e as Américas são chamados o cristianismo. 1/3 da humanidade. O cristianismo abrange mais ou menos 1/3 da humanidade. Em toda a teologia de todo o cristianismo, seja aquém ou além do Atlântico, não interessa. Há só duas palavras importantes. E nós temos que tomar uma atitude filosófica em face dessas duas palavras, que são muito teológicas. Porque a teologia se dirige pela Bíblia, pelo Evangelho, pelas coisas feitas pelos homens, ou inspiradas. Mas nós, na filosofia, não podemos basear-nos em nenhum livro. Devemos basear-nos exclusivamente na razão. Na razão. Então, eu quero propor essas duas palavras que funcionam há 2000 anos em todas as teologias cristãs de qualquer igreja. Chama-se pecado e redenção. Pecado e redenção do homem. O que é que nós devemos pensar quando lemos que o homem é pecador e deve ser remido? O que é que nós podemos imaginar filosoficamente sem entrarmos em nenhuma teologia? Quer dizer, a ideia de pecado e redenção tem por base o livre-arbítrio. Porque se não há livre-arbítrio, não há tal coisa como pecado. O animal não tem pecado. A planta não tem pecado. A pedra não tem pecado. O animal não pode ser remido. A planta não pode ser remida. Quer dizer, essas duas palavras, pecado e redenção, supõem o livre-arbítrio. Que homem possa fazer o mal e que ele possa também fazer o bem. O mal é negativo. E o bem é positivo. Isso está por detrás dessas duas palavras. O que é que devemos pensar filosoficamente sobre pecado? E filosoficamente sobre redenção do pecado. Uma grande seita japonesa, muito conhecida aqui no Brasil, afirma categoricamente de alta a baixa que não há tal coisa como pecado. E se a gente fala a eles em pecado, eles dizem, isso é bobagem, não tem pecado. Isso é uma grande orientação no Japão, muito conhecida aqui no Brasil, vocês conhecem todos. E ainda vai ali no próprio Taniguchi, que é autor de tudo isso. Eu tenho muitos livros de Taniguchi. Ele tem um capítulo inteiro provando que não existe tal coisa como pecado na humanidade. Tudo isso é imaginação. Tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, nada é mal. Quer dizer que não nega o livre-arbítrio. Nega o livre-arbítrio, é claro. Se nós negamos o livre-arbítrio, reduzimos o homem a um animal. Porque o animal não tem livre-arbítrio. Se nós queremos manter uma diferença essencial entre a natureza inferior, mineral, vegetal e animal, e a humanidade, temos que aceitar a ideia do livre-arbítrio. Porque a nossa única diferença entre nós e a natureza é o livre-arbítrio. A natureza não tem responsabilidade. A natureza não é responsável por nada que faz, porque ela tem que fazer isto automaticamente. Ela não faz livremente nada. Ninguém, nenhum ente da natureza, nem pedra, nem vegetal, nem animal faz livremente. Se nós não
não podemos fazer nada livremente, como dizem aqueles Taniguchi e outros, então nós não temos nenhuma diferença do resto da natureza, mas todo mundo acha que nós somos essencialmente diferentes, que nós podemos fazer-nos melhores do que somos e podemos fazer-nos também piores do que somos. Isso é convicção universal da humanidade, e não é só do cristianismo, é também do paganismo. A filosofia da Índia, da China e do Japão também aceitam o livre-arbítrio. Quer dizer, não podemos desistir desta ideia de que haja no homem algo pelo que ele se possa fazer maior do que é ou menor do que é. Aquele pensador moderno que deu-nos estas palavras maravilhosas: Deus criou o homem o menos possível, para que o homem se possa criar o mais possível, que é do pensador europeu, é uma afirmação do livre-arbítrio. É claro. Se Deus fez o homem o menos possível, apenas potencialmente humano, para que o homem se possa fazer atualmente perfeitamente humano, então é claro que isso é uma afirmação do livre-arbítrio. Então vamos, antes de tudo, afirmar: nós temos uma faculdade pela qual nós podemos ser moralmente maus e moralmente bons. Eu estou falando do terreno moral. Fisicamente, tudo que foi feito é bom. Fisicamente. Mas, moralmente, não. Fisicamente é uma linha só. A criação é isto. Isto não é bom nem mal. Isto não é moralmente bom nem moralmente mal. Isto é fisicamente bom. Aliás, neutro. É melhor dizer neutro, para não confundir. Vamos por sinal neutro aqui. Isto não é positivo nem negativo. Isto é neutro. Sinal de interrogação. Aqui começa a humanidade. Temos que fazer duas linhas, uma linha bifurcada. Até aqui não há linha bifurcada. Aqui não há nada de moralmente bom nem moralmente mal, aqui na natureza. Tudo é neutro. Moralmente falando, tudo aqui é neutro. Aqui começa a diferença. Aqui temos que pôr um positivo e um negativo quando começa a humanidade. Quer dizer, aqui podemos ser moralmente bons e moralmente maus. Aí está o livre-arbítrio. Aqui, entre os dois, está a antítese do livre-arbítrio. Porque se não há livre-arbítrio, ninguém é mau e ninguém é bom. E dizer que alguém possa ser mau e alguém pode ser bom é pura fantasia se não há livre-arbítrio. Suponhamos o seguinte: na última guerra foram mortos mais de 6 milhões de pessoas inocentes que não tomavam parte na guerra. Não eram soldados, eram famílias que foram bombardeados e mortos nos campos de concentração, etc. Isso era bom ou mal? Nós entendemos que quem foi responsável por 6 milhões de mortes de inocentes não praticou uma coisa moralmente boa. Praticou uma coisa moralmente má. E cada um de nós tem a impressão que ele pode fazer coisas moralmente boas e moralmente más. A consciência é uma coisa misteriosa. A consciência sempre nos diz: isto foi mal feito. E também nos louva de vez em quando, diz: está muito bem feito o que fizeste. Quer dizer, há uma voz em nós que aprova e desaprova o que nós fazemos, contra a nossa vontade. Se fosse feito por nós, a consciência, nós não podíamos ter remorsos, sentimento de culpa, de maldade, mas todo mundo, de vez em quando, tem a certeza de que ele é culpado, que ele fez mal, que ele não devia ter feito, que deve se arrepender e ter remorsos. Isto é universal na humanidade. Logo, a humanidade supõe que haja diferença essencial
entre o bem e o mal. Bem, isto como início. Agora, como vamos explicar isto filosoficamente, sem entrar em nenhuma teologia? Eu já tentei isto outra vez, mas não terminei. Vamos fazer mais uma vez a mesma linha que fiz em outra ocasião. Vamos dizer a linha da evolução humana, que começa lá embaixo, vamos dizer, começa com 1 e pode ir até 100 e muito além de 100. Não precisa acabar aqui, ela vai ali. Porque a evolução é indefinida. Ela não acaba nunca. Não tem nenhum ponto final. Bem, então, vamos marcar 3 estágios evolutivos. 1. Estágio evolutivo, início da humanidade. Marcar aqui um outro estágio evolutivo mais adiantado. E aqui um terceiro. Um estágio evolutivo. Isto, podemos dar 3 nomes a esses 3 estágios evolutivos. Isto, na Bíblia, se chama o Éden. O Éden, o paraíso terrestre. Onde o homem não era nem bom nem mau, era neutro. Ele era inocente como qualquer animal, como qualquer planta. Claro, o animal sempre é inocente. Nunca tem pecado. Então o homem praticamente estava aqui no princípio. Ainda não tinha despertado nele isto aqui, começa a divisão aqui. Mas como o homem foi saindo do Éden, do paraíso, foi até o segundo estágio de evolução. E em demanda do terceiro, mas não está no terceiro. Com as palavras de Teilhard de Chardin, este grande cientista do nosso século, isto seria biosfera. Bios quer dizer vida, em grego. Aqui o homem estava na biosfera, quer dizer na pura natureza. Sem diferenciação entre bom e mal. Bem, então o homem foi caminhando da biosfera e aqui ele entrou na noosfera, segundo Teilhard de Chardin. Noos quer dizer inteligência. Noosfera, entrou aqui no centro. Aqui ele devia entrar na logosfera, onde não estamos ainda. Teilhard de Chardin usa palavras gregas. Então, aqui no princípio estamos na biosfera, na esfera da vida, da natureza. Depois entramos na inteligência, na noos em grego. E aqui estamos agora, praticamente. Mas estamos demandando isto. Alguns alcançam aquilo, mas não alcançaram. A humanidade toda não alcançou. Esta biosfera é um estado mais ou menos neutro, onde não somos nem bons nem maus ainda. Porque se não temos ainda a função do livre-arbítrio, somos como uma criança recém-nascida. Ela pode mais tarde adquirir o livre-arbítrio, mas uma criança recém-nascida está praticamente na biosfera. Ninguém pode dizer que ela é virtuosa ou viciosa, uma criança recém-nascida. Ela não tem culpa nem merecimento. Não pode ter culpa nem merecimento, porque isso supõe a função do livre-arbítrio. Mas a criança não está funcionando nenhum livre-arbítrio. Nenhum. Nem pró nem contra. Quer dizer, que a criança não pode ser moralmente boa e moralmente má. Ela pode ser isto fisicamente, mas não moralmente. Então, podemos dizer, isto é o estado inicial da humanidade. O ponto mais baixo da nossa humanidade. Podemos dar outros nomes a esse estado. Freud chamaria isto id. Quem estudou lá as coisas de Freud sabe que ele faz distinção entre o id, que é a palavra latina, quer dizer neutro. O id, em latim, é neutro. O neutro. O que não é masculino nem feminino é chamado id, em latim. E Freud usa o estado neutro, dizendo que era o nosso id. O nosso inconsciente. Quando nós somos inconscientes, nós não somos positivos nem negativos. Nós não praticamos o bem, nem praticamos o mal, quando somos inconscientes. Estado de sono, por exemplo, nós estamos numa espécie de id.
Estamos numa espécie de neutralidade moral. Não somos responsáveis por nada do que acontece. E uma criança está no id. Quer dizer, num estado neutro, nem positivo, nem negativo. Isto Freud chamaria o ego, que nós também usamos o termo ego, que é outra palavra latina para eu. Mas usamos a palavra latina ego para diferenciar do eu, que é português. Porque já temos a palavra egoísmo, etc. A base é ego. Então vamos dizer que no segundo estágio, de acordo com Freud também, ego. E se adiantarmos mais, segundo Freud, estaríamos no superego. Mas nós vamos simplificar a coisa e dizer no eu. Seria o itinerário evolutivo. O homem começa no id, no anterior ao moralmente bom e ao moralmente mau. Mas acontece que a evolução não para. E ele saiu do paraíso terrestre, isto é um paraíso, e foi expulso. Está aqui agora. Aqui começa a tal história do pecado. Então ele se tornou pecador, antes era inocente. Não era inocente por perfeição. Por favor, os teólogos pensam que nós éramos inocentes por perfeição. Não, nós éramos inocentes por imperfeição. Um animal não é inocente por perfeição, é inocente por imperfeição. Uma criança não é inocente por perfeição, ela é inocente por imperfeição. Por falta de evolução, ele é inocente. Portanto, pode haver uma inocência negativa. Isso é por imperfeição. Não, aqui também poderia haver aqui poderia haver uma inocência por perfeição. Se nós estivéssemos aqui, então nós seríamos inocentes, sem pecado, por perfeição absoluta. Estado do Cristo, mais ou menos. Aqui seria o estado crístico, que no Evangelho é chamado Logos. Bem, mas nós não estamos aqui, não vamos ainda deliciar-nos com esta perfeição, esta inocência por perfeição. Já saímos da inocência por imperfeição, mas não atingimos a inocência por perfeição. É claro que não é possível. Pode ser um ou outro, mas o grosso da humanidade não seguiu. Nós estamos praticamente entre o id e o eu. Entre a biosfera e a logosfera. Nós estamos, a humanidade toda está praticamente aqui. Quer dizer, há uma evolução que começa aqui, na natureza pura, vai subindo, desenvolvendo pouco a pouco. Aqui adquirimos a consciência do ego. Nesse estágio aqui, esse bios, este ser vital, bios é vida, este organismo vital, é claro que nós viemos do organismo vital, nós não viemos do barro, como muitos pensam, nós viemos de um ser já vivo. Antes de sermos intelectualizados aqui, nós viemos de uma base de vitalidade já formada, mas sem intelectualidade. Aqui é vitalidade sem intelectualidade. Aqui é id sem ego. A intelectualidade é o ego e a racionalidade é o eu. Então, fomos expulsos, dizem os teólogos, fomos expulsos do paraíso terrestre porque nos tornamos pecadores. Quer dizer, a expulsão é a passagem do it para o ego. Claro. É uma questão de evolução, mas eles pensam que é uma queda, um desastre, uma catástrofe que deve ser neutralizada. Filosoficamente nós não podemos aceitar isto. A necessidade da evolução nos expulsou da biosfera e nos introduziu na noosfera. Nós estamos agora na intelectualidade.
Aqui começa o nosso livre-arbítrio, mas imperfeito ainda. Aqui não há livre-arbítrio, nenhum. Aqui há um semi-livre-arbítrio, não um pleno livre-arbítrio. Aqui não há um livre-arbítrio perfeito, mas um início. Aqui nós já somos responsáveis pelo que fazemos. Somos responsáveis pelo bem e somos responsáveis pelo mal. Mas andamos em eterno conflito entre o bem e o mal. Entre isto e isto. É o nosso estado atual de hoje. Bem, então aqui seria o segundo estágio de evolução. Daqui em diante, aqui é possível o pecado. Aqui não é possível o pecado. Logo, se os teólogos falam em pecado e redenção, é claro que eles falam desses dois estágios evolutivos. Toda a teologia gira entre esses dois pontos do ego e do eu. Em linguagem filosófica, nós chamamos isto o estágio do ego, da inteligência, mas ainda não da razão. A razão é isto aqui. Cuidado não confundir inteligência com razão. Então nós estamos aqui em estado de pecado. Porque aqui nós temos um livre-arbítrio parcial, mas ainda muito incompleto, muito fraco. Às vezes fazemos o mal, então prevalece o nosso positivo, e às vezes fazemos o bem, prevalece o positivo, e às vezes o mal. Quer dizer, é um eterno jogo entre positivo e negativo. Toda a nossa vida ego atualmente é um jogo permanente entre positivo e negativo. São Paulo descreve isto dramaticamente na Epístola aos Romanos. O bem que eu quero fazer, isto eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Que enigma sou eu, ele diz. Quem me libertará deste corpo mortífero? Quem me libertará deste ego, nós diríamos? Porque o bem que eu quero fazer, não o faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Há dentro de mim duas leis. Paulo de Tarso diz isso. Há dentro de mim a lei do bem e a lei do mal. Estão em eterno conflito. Quem me libertará deste morto feliz? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele exclama no fim. Ele quer dizer, enquanto eu estou no segundo estágio de evolução, o jogo entre o sim e o não, entre o positivo e o negativo, eu não tenho sossego. Mas, algum dia ele diz, eu vou ser liberto por isto. Isto ele chama a graça do Cristo. É o Logos, é claro. Ele tinha uma intuição certíssima. Mas os nossos teólogos não sabem explicar isto filosoficamente. Nós devemos chegar a uma explicação inteiramente independente de qualquer teologia. Simplesmente pela razão. Então, o homem está aqui. Aqui o homem se tornou pecador. Aqui ele não era pecador. E aqui ele pode ser santo, mas aqui ele não é santo, nem não é inocente nem por imperfeição, nem inocente por perfeição, mas está entre dois estágios evolutivos. Então, isto então na teologia se chama a queda. A queda do homem é a entrada da biosfera para dentro da noosfera. O estado de inconsciência para o estado de semiconsciência. Aqui não tem pleniconsciência. Pleniconsciência é aqui. Mas a inconsciência se transformou em semiconsciência. O ego nunca é pleniconsciente. Ele não é positivo, que seria pleniconsciente, ele é parcialmente negativo e parcialmente positivo. Então estamos aqui que eles chamam pecado. Mas não no sentido teológico, que nós tenhamos caído nesse pecado por culpa de algum diabo que veio de fora. Eles pensam que o pecado do homem aconteceu porque veio um fator externo. A serpente, que é o símbolo do diabo, eles dizem.
E este diabo nos empurrou para baixo. Isto é teologia, mas isto nós não aceitamos na filosofia. A serpente de que fala Moisés era a nossa inteligência, mas os teólogos pensam que era o diabo. A nossa inteligência às vezes é diabo, também às vezes é Cristo. Quando estamos no positivo, podemos dizer, este é o nosso Cristo interno, mas também estamos no negativo, também é o nosso anticristo interno. É claro, nós temos que passar do neutro da biosfera para um misto de positivo e de negativo, a bifurcação das linhas, onde começa o livre-arbítrio. Mas um livre-arbítrio muito incompleto, muito frágil, muito vacilante de cá para lá, e nunca podemos dizer de um dia para o outro se amanhã ainda vamos ser tão bons como hoje, ou tão maus como hoje. Não sabemos. Nós podemos variar de um momento para o outro. Porque tudo é instável e vacilante enquanto estamos na zona do ego, na noosfera. Então falam os teólogos em redenção. Redenção seria isto aqui. A passagem, sim? Como é? Se, por exemplo, a gente está nesse estado de evolução do ego para o eu. E, por exemplo, a gente perde o corpo carnal, né? Perde o quê? Perde a matéria. Continuaria essa evolução? Escute, esta matéria nada tem que ver com essa evolução. Mas continuaria... Esta evolução é puramente mental. Que tenhamos um corpo físico ou sem corpo físico não muda a nossa mentalidade. Não devem fazer depender o nosso estado de evolução de um corpo material ou sem corpo material. Isto nada tem que ver, porque quem decide não é a matéria. Você não é responsável por nenhum pecado. A mente é a única responsável pelos pecados. A mente é o fator decisivo da nossa evolução. A mente, a parte intelectual, que também se chama mente. A palavra mente, às vezes, é tomada nesse sentido aqui, espiritual. Bem, mas geralmente nós usamos a palavra mente, mental, no sentido intelectual. Quando eu digo aqui mente, eu entendo intelectual. Porque a palavra mente tem dois sentidos. Ela tem um sentido bom, a mente. E tem um sentido mau também. Tem um sentido positivo, mente. E tem um sentido negativo. Em inglês só se usa a palavra mind, que corresponde à nossa mente, que é mens em latim, mens mentis em latim, deu mente em português e deu mind em inglês. Os ingleses quase usam mind só no sentido disto aqui. Science of Mind, a ciência da mente. Eles entendem a ciência espiritual. É uma revista lá na Califórnia que eu recebi muitos anos. Ciência da mente, eles chamam a ciência do espírito. Isto é o modo de aceitar a palavra mente, porque a mente pode sempre ser aceita em dois sentidos. A mente pode ser uma nuvem. Se eu olho a nuvem de cima, ela é toda luminosa, porque é batida pelo sol. Se eu olho esta nuvem de baixo, ela é toda escura. A mente é como isto, ela é luminosa por um lado, mas ela é escura por outro lado. Se eu chamo mente, a parte espiritual da inteligência, a parte boa, a parte positiva, então a mente é isto. É isto aqui, esta parte superior. Mas se eu falo da mente em sentido negativo, então eu entendo por mente a inteligência, o intelecto, o nous. Eu nessas aulas vou falar somente da mente no sentido de intelecto e não no sentido de espírito. Mas muitos usam a palavra mente em outro sentido. Então, aqui nós temos corpo. Mas o nosso corpo não é bom nem mau.
Moralmente bom não é o corpo, nem moralmente mau. O corpo não pode ser moralmente responsável, porque o corpo pertence a isto aqui. O corpo está ainda na biosfera. O corpo nunca vai sair da biosfera. É o nosso invólucro material, é o nosso invólucro animal, o corpo. Não vão dizer que o corpo comete pecados. O corpo não comete nenhum pecado. A mente é que é pecadora. O corpo também não tem virtude. O corpo não é virtuoso e não é vicioso. A mente é que pode ser virtuosa e pode ser viciosa. Então, tomemos a mente aqui. Tenha corpo ou não tenha corpo, isto é completamente indiferente. Vocês não devem pensar que vamos perder o livre-arbítrio porque perdemos o corpo. Não é verdade. Ninguém perde o livre-arbítrio pelo fato de ter perdido o corpo. Nós somos tão livres depois da morte como antes da morte. Muitos pensam que até o corpo seja um impedimento para o desenvolvimento do livre-arbítrio. E que seja melhor não ter corpo material para desenvolver a mente do que ter corpo material. Bem, isso são opiniões particulares. Em todo caso, o corpo não é a sede do livre-arbítrio. Não é a sede do mal e não é a sede do bem. Quem é a sede é unicamente o nosso ego mental, mas não o nosso ego físico. Não vão atribuir ao seu ego físico as suas maldades. O corpo não pode ser pecador. O corpo também não pode ser santo. Quem pode ser pecador e quem pode ser redentor, que é o contrário de pecador, é a mente. Quando a mente é positiva, nós chamamos virtuosa. Quando ela é negativo, nós dizemos vicioso. Então, são estágios da evolução. Aqui nós estamos oscilando entre pecado e redenção. Aqui nós não estamos definitivamente na redenção. O nosso eu não é redentor aqui. Aqui o nosso ego às vezes parece ser redentor, que nos redime do pecado. E depois verificamos que ele não é ainda redentor. Que nós estamos vacilando sempre entre dois polos, entre o positivo e o negativo, entre o bem e o mal. E isso se chama o pecado original. Quando se tem escrito e discutido em torno do pecado original. Isto é o pecado da nossa origem, mas não é a herança de um casal que tenha pecado e nós tenhamos herdado o pecado de um casal. Isso se diz na teologia, mas é insustentável. Na teologia se diz, Adão e Eva pecaram e nós herdamos o pecado deles porque somos descendentes deles. Isto é insustentável. O pecado original faz parte da nossa evolução. Nós nunca nos podemos libertar do pecado original enquanto não sairmos daqui. Aqui nós não tínhamos ainda pecado original, porque não tínhamos ainda livre-arbítrio. Depois entramos no livre-arbítrio fraquinho, semi-livre aqui. Aqui nós entramos na zona do pecado original. O pecado original não é herança de outros, é evolução de cada um de nós. Nós todos agora estamos no pecado original. Batizados ou não, isto não resolve nada. Mas os teólogos pensam que se a gente recebe um copo de água na cabeça e uma certa forma, então está fora do pecado original. Ah, se fosse tão fácil, que coisa boa seria se eu pudesse progredir deste para cá somente com um copo d'água ou por um mergulho no rio. Isso é muito fácil. Não. O pecado original faz parte da nossa evolução humana. É a nossa origem. Porque a nossa origem é propriamente aqui. Aqui não é propriamente a nossa origem. Aqui é apenas a parte material do homem. Mas onde não há livre-arbítrio, não há ainda origem humana. A origem humana começa aqui.
Onde desperta o livre-arbítrio, começa propriamente o ser humano. E com isto, nós entramos na zona do pecado. Isto é da pecabilidade, não necessariamente um pecado atual, mas um pecado potencial. Aqui nós somos potencialmente pecadores, todos nós. O livre-arbítrio imperfeito nos torna potencialmente pecadores. Não precisamos ser atualmente pecadores, porque temos o livre-arbítrio de não pecar, mas somos potencialmente pecadores. São Paulo descreve isso na Epístola aos Romanos, mas que muitos não compreendem, que todos os homens são pecadores. Ele não quer dizer que são atualmente pecadores. Ele quer dizer que são potencialmente pecadores. Isto é, pecáveis. Se é melhor dizer pecável. Cada um de nós é pecável enquanto está na noosfera. Cada um de nós está com pecado original enquanto não terminou a sua evolução. A única saída do pecado original é a evolução. A saída é aqui, mas a saída não é um copo d'água. Sim. E qual o significado de Jesus ter sido batizado por João Batista? Seria algum... Eles contam que... Escuta, João, primeiro, vamos ir mais longe. João Batista nunca batizou uma criança. Nunca. Porque João Batista não acreditava em pecado original. Ninguém no Evangelho acredita em pecado original. Nem Jesus, nem João, ninguém sabe de pecado original. Jesus nunca falou em pecado original. João Batista nunca falou em pecado original. O que ele fazia com os adultos, ele só batizava os adultos. Aliás, batizava não. Batizar é uma palavra grega, temos que traduzir. Mergulhava. João Batista mergulhava os pecadores adultos. Então Jesus pediu que o mergulhasse. E João não quis. Por que não quis? Porque ele só mergulhava pecadores, mas não mergulhava Jesus, porque ele já tinha dito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, ele não supunha que Jesus fosse pecador, nem pecador criança, nem pecador adulto. Para os pecadores adultos, ele exigia conversão antes do mergulho. Olhem bem, aos ricos ele dizia, aos ricos e poderosos: se alguém tem 2 túnicas e vê alguém que não tem nenhuma, dê uma das suas túnicas a outro. Isso é conversão. E se alguém tem que comer e vê alguém que nada tem que comer, dê uma parte da sua comida a outro. Isso é conversão. Aos soldados romanos, João dizia: contentai-vos com o vosso soldo e não pratiqueis violência. Porque os soldados não estavam armados, podiam praticar violência. Então, João diz: contentai-vos com o vosso soldo, não pedindo cada dia majoração de salário. Não, Senhor. Contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é aqui que se paga aos soldados. E não pratiqueis violências. João exige conversão interior, espiritual. E quando os pecadores estavam prontos a não praticar violência, a se contentar com o seu soldo, a dar uma parte da sua comida aos outros e a dar a segunda túnica aos outros, então João os considerava convertidos. Então João dizia: a sua conversão é sincera ou não? Eles diziam: a nossa conversão é sincera. Eu não vou fazer violência, não vou pedir majoração de pagamento. Então João diz: então entra na água e prova por um sinal externo que a sua conversão interna é sincera. Então João mergulhava o pecador já convertido interiormente, mergulhava nas águas do Jordão, praticando uma cerimônia muito simbólica, como São Paulo explica. Porque isso de mergulhar quer dizer morrer, isso de sair fora da água quer dizer nascer de novo. Morre para a tua vida pecaminosa, nasce para uma vida virtuosa. Isto era um simbolismo que João praticava. Ele era muito poeta. Morre
debaixo d'água para tua vida pecaminosa. Nasce para uma vida nova. João sempre praticava isso, mas não era o mergulho, nem a imersão, nem a emersão, porque o mergulho tem duas coisas: imersão para baixo e emersão para cima. João nunca acreditou que o mergulho da imersão e da emersão desse espiritualidade aos pecadores. Isto ele nunca disse. Isto nós interpretamos errado. Ele sabia que fulano se tinha convertido interiormente. Já não era o velho pecador. E para confirmar exteriormente por uma cerimônia simbólica a conversão já ocorrida, porque o mergulho não era a conversão. A conversão já estava pronta. Ele já se tinha convertido interiormente. Ele só confirmava por uma cerimônia externa a conversão já em si. Depois aparece Jesus e pede a João que o mergulhe. E João diz: não, quem devia ser mergulhado sou eu e não tu. Ele conhece muito bem que ele não estava aqui, João Batista não estava aqui, mas Jesus estava aqui. Ele era o Logos. Mas Jesus insiste: façamos por ora tudo que é justo. E então João atendeu, porque ele compreendeu que Jesus não queria dizer: eu sou pecador e eu tenho que ser mergulhado por ti na água para deixar de ser pecador. João compreendeu que isso não era verdade. Eu devia ser mergulhado por ti, ele disse. E como é que tu vens ser mergulhado por mim? Então Jesus diz as palavras misteriosas: façamos por hora tudo que é justo. Então João compreendeu o que Jesus quis dizer. O que é que ele quis dizer? Por favor. Por que é que Jesus disse: façamos por hora o que é justo? O que é que ele quis dizer? Para as pessoas entenderem que ele também... Não. Ninguém leu nada sobre os essênios, eu estou vendo. Os essênios eram aquela... Mas não é bem isso. Os essênios moravam no noroeste do Mar Morto. Eu estive lá depois. Era uma sociedade mística e ética, muito rigorosa, os essênios. E evidentemente Jesus e João foram membros dos essênios, não há dúvida nenhuma. A doutrina de Jesus é dos essênios. Eles fizeram parte da comunidade dos essênios. Depois se separaram. João esteve toda a sua juventude no deserto, diz o texto. Mas aquilo é deserto. Vocês pensaram que ele andava lá fora? Não. Ele estava na comunidade dos essênios, João Batista. E Jesus também tinha estado lá. Uma comunidade só masculina, né? É, só masculina. Porque era rigoroso celibato voluntário e não tinha mulheres entre eles. Então, eles eram ascetas terríveis, os essênios. Então, os essênios praticavam constantemente o mergulho, muitas vezes na vida e não uma vez. Todos os essênios praticavam o mergulho. Toda vez que o essênio mudava de profissão ou de ocupação qualquer, ele fazia o mergulho. Imersão e emersão é o mergulho. A imersão quer dizer morte para uma atividade e a emersão é nascimento para uma segunda atividade. Isto era o que Jesus pediu a João. Eu vou começar uma outra atividade agora. Porque ele tinha estado 30 anos em Nazaré, numa solidão quase completa, trabalhando na carpintaria e fazendo muita meditação. É claro que vivia dias inteiros de meditação, sem dúvida nenhuma. Agora ele diz: eu terminei o meu período místico, meu período de eremita. Ele era um eremita, é claro, Jesus, 30 anos. Desde 12 até 30, são 18 anos completos, ele não apareceu em público. Ele não falou ao povo, não curou ninguém, não ensinou ninguém. Quer dizer, ele levava uma vida de místico solitário.
Agora ele diz, aos 30 anos, ele apareceu e disse, João, terminei o primeiro período da minha vida mística. Eu vou começar agora uma vida social, de curador, de pregador, etc., no meio do povo. Levou 3 anos de vida social no meio do povo. Portanto, mergulha-me, faça o que é justo, ele disse. Ele se refere aos essênios. Tu sabes que nós, nos essênios, sempre quando terminamos uma ocupação e começamos outra, praticamos um mergulho. Então, faça o que é justo, mergulha-me. Então, João fez isto. O mergulhou e o fez sair da água. Isto é que justo quer dizer. Façamos o que é justo, conforme o nosso costume de essênios. Isto é que dizer. Bem, mas estamos desviando do nosso tema. Já passou a hora mesmo. Bem, por enquanto saibam disto, nós não terminamos. A nossa viagem é do inconsciente do id para o semiconsciente do ego. E no semiconsciente do ego, nós todos somos potencialmente pecadores. Aqui nós não éramos pecadores. E aqui não seremos. Aqui, no intermediário, é que nós somos. Não necessariamente atualmente, mas potencialmente todos nós somos. Porque quem tem apenas metade da sua liberdade espiritual, como nós não temos aqui, nós não somos plenamente livres aqui. Nós somos semi-livres e semi-escravos aqui. Semi-livres e semi-escravos. Tudo é possível aqui. Se caímos a escravidão, então somos pecadores. Se superamos a escravidão, então estamos libertos por algum tempo. Sempre oscilando de cima para baixo. É o estágio da nossa evolução. Vocês devem explicar a teologia, não em forma de dogmas, não em forma de credos, mas em forma de realidade da vida humana. Porque a vida humana passou por esses estágios. Nós estamos ainda em plena evolução. Nós saímos de lá, do Éden. Fomos expulsos, nós não fomos expulsos, nós nos expulsamos pela nossa evolução. Cada um de nós se expulsou do id para entrar no ego. E estamos atravessando a nossa passagem pelo ego. Isto é pecado. Aqui nós somos todos pecadores. Não atuais, mas potenciais, todos somos. Porque não estamos garantidos contra quedas e recaídas. Não estamos recaídos. Não estamos garantidos. Não. Enquanto estamos no ego, vamos oscilando de cá para lá. Às vezes ficamos muito tempo no positivo e depois caímos outra vez no negativo. Outros ficam permanentemente no negativo. É culpa deles. Podiam estar no positivo também, mas não querem. Então, mais tarde, depois do pecado, vem a redenção. A redenção não vem de fora. A redenção é uma fase da nossa evolução. Não existe alorredenção. Existe só autorredenção. Ninguém me pode redimir, exceto eu. E ninguém me pode fazer pecador, exceto eu. Pecado e redenção vêm de nós mesmos. Isto os teólogos não podem compreender. Pecado e redenção vêm de nós, da nossa natureza humana, imperfeita ou perfeita. É isto. Nós não somos culpados pelo pecado de nossos antepassados. Não. Ninguém pode ser culpado pelo pecado dos outros. Por favor, acabou com essa história. Eu não posso ser culpado pelo pecado de nenhum de vós, e vós não podeis ser culpados pelo meu pecado. Nada disto. Cada um só pode ser culpado pelo seu pecado pessoal. Ele tem o livre-arbítrio para si, mas não tem o livre-arbítrio para os outros. É claro. Vamos retificar as nossas ideias. É necessário que tenhas clareza sobre isto. Porque há uma confusão imensa há 2000 anos. Erros fossilizados nesse terreno. Temos que retificar uma vez e elucidar. Para que vocês possam defender a ideia de pecado e redenção. Nós não podemos abolir as duas ideias. Devemos elucidar. Nós não podemos dizer que não há pecado. Também não podemos dizer que não há redenção.
há pecado e há redenção, mas não no sentido em que a teologia quer, mas em outro sentido muito melhor e muito mais profundo. São estágios da nossa evolução humana muito imperfeita e precária por enquanto. Porque o batismo vem com a evolução superior. Se nós chegarmos até aqui, na logosfera, então não precisa nenhum copo d'água. Pela nossa própria evolução mental e agora espiritual, porque o mental agora se converte em espiritual aqui, e nós estamos completamente remidos de qualquer pecado e suas consequências. Vocês devem pensar em termos de filosofia correta. Uma pergunta. O senhor diz que nós estamos, a humanidade está atualmente no meio, no estágio ego, partindo livre para o ego em demanda do eu. A pergunta que eu coloco é o seguinte: há um processo para acelerar a passar ou estar... Bem, sobre isso ainda vamos falar na próxima hora. Agora só vou mencionar. Aqui, nós somos um composto de positivo e negativo. O nosso ego, por fora, é muito negativo. Por dentro também é positivo. Porque o nosso eu já está embrionariamente contido no nosso ego. Não se esqueçam. Isto que nós vamos alcançar um dia já está embrionariamente contido no ego, mas não se manifestou. Quando nós descobrimos o nosso eu dentro do nosso ego, nós também, quando nós descobrimos o nosso eu, logos, dentro do nosso ego, noos, então nós estamos em caminho de evolução superior. Isso se chama hoje em dia autoconhecimento. Quando eu entro no autoconhecimento e me conheço não como um ego negativo, mas como um eu positivo, eu sou negativo por fora, mas eu sou positivo por dentro. Se eu olho de fora para dentro e digo, eu não sou somente o meu ego negativo, que é uma casquinha, eu sou também o meu eu positivo. Se eu conscientizar o eu positivo dentro do meu ego negativo, então eu faço autoconhecimento. É o único caminho da evolução. Se eu vivo de acordo com o meu autoconhecimento, eu vou fazer um progresso rápido rumo à logosfera. Isso é unicamente uma questão de evolução consciente. Nós devemos conscientizar aquilo que somos. Nós somos o nosso ego por fora, mas somos o nosso eu por dentro já agora. Nós já somos isto. Vamos pintar assim, vamos fazer assim. Isto é a nossa natureza humana por enquanto. Por fora, tudo negativo. Mas por dentro nós já somos isto. Quando nós não temos conhecimento exato de nós, nós dizemos que nós somos tudo isto negativo, ego, 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 ego. Fazemos uma entrada para nosso interior, isso se chama meditação, para autoconhecimento. Então descobrimos, eu não sou somente o meu ego externo, físico, mental, emocional. Eu sou também o meu eu interno, espiritual. Eu já sou potencialmente na logosfera. Eu estou atualmente na noosfera. Mas dentro de mim já existe isso. Isto já está aqui. Eu ainda não conscientizei a realidade. E não vivi de acordo com a realidade. Então o grande mestre diz, conhecereis a verdade sobre vós mesmos e a verdade vos libertará. Que grande palavra, hein? Conhecereis a verdade sobre vós mesmos. Aqui. Eu também já sou espírito por dentro. E o conhecimento da verdade vos libertará de toda esta miséria aqui. Aqui nós estamos libertos. Aqui é completamente libertação. Aqui estamos semi-escravizados e semi-libertos. Aqui estamos
plenilibertos. Aqui estamos semi-libertos. Bem, vamos dizer.